Fala, pessoal. Nessa questão, a gente tem um retângulo ABCD, né? E ele fala que ele dividiu o ângulo C em 3 pedaços que são iguais. Bom, o retângulo tinha ângulos retos, certo? Por definição, os ângulos internos de um retângulo são retos. Se ele dividiu esse ângulo C em 3 partes iguais, tem 3 pedaços de 30 graus aqui. 30 para cada um desses pedacinhos. Eu vou completar os ângulos da figura, pode ser? No triângulo back, eu já tenho um ângulo de 30 e um ângulo de 90. Naturalmente, esse ângulo que falta é de 60. Se esse ângulo é de 60, o ângulo que fica para fora dele, que é o suplemento desse ângulo, é de 120. E olhando para o triângulo sombreado, a gente já tem um ângulo de 120 e um ângulo de 30, que soma 150. Sabendo que a soma dos ângulos de um triângulo é de 180, vai sobrar 30 graus para o terceiro ângulo. O que mostra pra gente que esse triângulo AEC é um triângulo isósceles. Não só é um triângulo isósceles, né? Mas tem ângulos muito parecidos com o restante da figura. Tem 30 e 60 para esse triângulo da direita, também vai ter 30 e 60 para o triângulo de cima. Né? Então, os lados iguais desse triângulo isósceles são AE e EC, que estão marcados. A base desse triângulo isósceles seria a diagonal do retângulo, que é o segmento AC. Perfeito. Então, de novo, tem ângulos parecidos nesses triângulos. Né? Tem o 30 que é igual, e o de 60 é metade do ângulo de 120. O que significa que, se eu dividisse esse ângulo de 120 no meio, eu formaria ângulos iguais aos dos outros triângulos. Vamos tentar fazer isso? Então eu vou traçar a bissetriz do ângulo de 120 graus aqui. Como esse triângulo é isósceles e o segmento AC é a base, a bissetriz relativa à base de um triângulo isósceles, ela também é altura e ela também é mediana. Certo? Mediana, altura, mediatriz e bissetriz, quando eu faço relativas à base de um triângulo isósceles, são tudo a mesma coisa. E eu vou criar aqui um triângulo FEC, dois triângulos, na verdade, né? O FEC e o FEA, que são congruentes ao triângulo branco. Olha que doideira. O triângulo FEC é absolutamente idêntico ao triângulo BEC. Como é que eu sei que eles são iguais? Bom, eles têm exatamente os mesmos ângulos, certo? E eles compartilham essa hipotenusa EC. Então, quando você traçou a bissetriz, você dividiu esse ângulo de 120 em 2 de 60. Isso significa que a gente consegue achar uma congruência entre esses dois triângulos pelo caso ALA, ângulo lado ângulo. Eu tenho ângulos de 60 graus nos dois triângulos, né, o ângulo FEC e o ângulo BEC, os dois são de 60. Isso mostra que tem um ângulo já em comum. O lado EC é o mesmo para os dois triângulos, eles compartilham esse lado, essa hipotenusa. E eu também tenho um ângulo de 30 graus nos dois triângulos na outra ponta do lado EC. Então, o ângulo FCE do triângulo sombreado é igual ao ângulo ECB do triângulo branco. Os dois são de 30 graus. Certo? Então, bom, se esses dois triângulos são iguais, se eles são congruentes, eles têm a mesma área. Né? Os triângulos são idênticos, tudo neles é igual, inclusive a área. Além disso, olhando para o triângulo sombreado, né, traçar a altura do triângulo isósceles relativa à base quebra o triângulo em dois triângulos iguais. Né? A altura de um triângulo isósceles relativa à base é um eixo de simetria do triângulo isósceles. Então, essa área também é A. E aí eu percebo que a área do triângulo ABC é 3A. E isso é metade da área do retângulo, porque a diagonal divide o retângulo em dois pedaços iguais. Então, se essa área de baixo é 3A, a área de cima é 3A também. De modo que, quando o exercício pede para você comparar a área do triângulo AEC com a área do retângulo todo, que é o ABCD, faz a comparação do que a gente escreveu ali, né? O triângulo sombreado tem área 2A. O retângulo todo tem área 6A. Bom, o A corta e 2/6 é igual a 1/3. Esse triângulo tem 1/3 da área total do retângulo. Beleza? Alternativa B
é a alternativa certa. Espero que você tenha entendido. Até a próxima.